puder. Assim como Otávio, eu tenho a formação básica na ortopedia e também fiz cirurgia do joelho, membro da GBOT, membro da SBCJ. Durante muito tempo, fui docente de ortopedia aqui na Universidade de Pernambuco, mas assim como Otávio, os recursos, as ferramentas que me foram apresentadas na ortopedia convencional, chegou uma hora que aquilo mostrou-se não ser tão efetivo mais. A gente queria, nisso as nossas histórias se encontram, assim como Otávio, eu também queria oferecer mais para as pessoas que chegavam até mim. Eu queria mais do que simplesmente operar, eu queria mais do que simplesmente prescrever analgésicos anti-inflamatórios. E aí, nesse contexto, a gente vai buscar graduações outras de nutrologia, nutrologia esportiva, medicina integrativa, na Abram, no Instituto BWS e no Einstein, a medicina integrativa. E hoje eu atuo com nutrologia, atuo também na ortopedia, no entanto, com esse olhar integrativo, com esse olhar voltado para a interface entre metabolismo, nutrientes, hormônios e transtornos articulares e osteometabólicos em geral. Muito bom. Já podemos, então, responder talvez a primeira pergunta aí que tem relacionada a isso, né? O pessoal que acompanha o Vitor aí, que ainda não me conhece, meu nome é Otávio, também sou médico ortopedista, né? Trabalho aqui no Instituto Regênios. E o Vitor, perguntaram aí sobre a questão da tireoide com a musculatura. É muito interessante, né? Eu até dei uma aula sobre isso no Congresso de Dor, sobre otimização metabólica, né? Fala um pouquinho sobre aí a influência dos hormônios da tireoide sobre os tecidos musculoesqueléticos, né? Acho interessante que tem muitas pessoas acham que não entendem essa relação, né? E existem receptores, né? Principalmente do T3, tanto no osso, quanto no músculo, quanto na cartilagem. E a tireoide, ela tem uma função primordial, né? Quando o paciente tem uma falência da tireoide, todo o sistema esquelético dela fica comprometido, né? Fala um pouquinho sobre isso aí pro pessoal. Perfeito, Otávio, perfeito. O T3 é um hormônio com uma ação extremamente pleiotrópica, ou seja, ele encontra receptores nos mais diversos órgãos e sistemas, e com o sistema osteomuscular não é diferente. Nós temos receptores de T3 na musculatura esquelética, inclusive um dos grandes sítios de conversão de T4 e T3 é o próprio músculo. E numa situação de transtorno, de deficiência, de declínio de T3, esse tecido muscular sofre também. Vai sofrer, sobretudo, porque uma ação importante do T3 é justamente carregar elétrons para o ciclo de Krebs, né? E como a gente tem na musculatura um órgão extremamente ativo metabolicamente, sem esse aporte, você vai ter uma degradação muscular, vai ter uma sarcopenia. Isso traz muitos transtornos para a autonomia, para a liberdade do paciente, dores difusas também. Por isso que não é raro o paciente com hipotireoidismo ter uma dor crônica, ter uma dor generalizada. E aí, né, Otávio, lamentavelmente, o paciente começa a entrar num looping farmacológico extremamente adoecedor. Então, o que acontece? O paciente tem hipotireoidismo e começa a usar simplesmente o T4, o Citróide, o Puran, seja lá o que for. Não há nenhum cuidado no sentido de melhorar a conversão de T4 em T3, seja com nutrientes, suplementos, que é o tema da nossa live, como selênio, como zinco, como coenzima Q10, por exemplo, seja com estilo de vida. Aí entra a dieta, entra a atividade física, sobretudo treinamento de força. E aí ele tem, né, o paciente, justamente por essa interface de T3 com o tecido muscular, o paciente passa a apresentar um quadro de dor articular, um quadro de dor difusa. E aí o que é que acontece? Vai começar a tomar analgésicos anti-inflamatórios. Isso não traz melhora, pelo contrário, só efeitos colaterais. E o paciente começa a tomar mais remédios para os efeitos colaterais dos remédios que tomava antes. E aí o paciente entra nesse looping farmacológico adoecedor e é preciso que haja o contato com o profissional que faça a interlocução entre todos esses elos fisiológicos, para, enfim, interromper esse looping adoecedor e trazer o paciente de volta a uma vida plena e de qualidade. As interfaces desse hormônio tiroidiano
com o sistema osteomuscular são realmente bastante marcantes. É por isso, né, Otávio? Eu acredito que você tem essa visão também. Essa divisão da medicina ocidental, né, das especialidades em ortopedia, neurologia, como se fossem capitanias hereditárias, né? Não, o cérebro só o neurologista que pode mexer. Não, o ovário é só o ginecologista. Isso chega a ser ridículo, né? Convenhamos. Chega a ser ridículo. Quando você se aprofunda, quando você se interessa pela fisiologia, você percebe que essa divisão é totalmente artificial e é ridículo você se deparar com isso, não querer abordar ou esperar que tal especialidade é que detém todo o controle daquilo, né, Otávio? É verdade. E uma coisa muito interessante, eu estava falando, complementando o que o doutor Vitor Hugo falou, é muito comum que as pessoas que têm hipotireoidismo comecem a apresentar a osteoporose, a sarcopenia, que o doutor Vitor explicou muito bem, e também a degeneração da cartilagem, porque o condrócito, que é a célula que produz a matriz da cartilagem nas articulações, ele também tem receptores para T3, né, que é o T3R. Então, muitos desses pacientes que têm uma deficiência do T3 começam a ter lesões da cartilagem. E essas lesões da cartilagem, na vigência da falta do T3, a cartilagem não consegue se regenerar da maneira correta. Lembrando que até pouco tempo atrás não se acreditava na regeneração da cartilagem, né, Vitor? Cartilagem, exatamente. As pessoas pensavam que cartilagem era um tecido que não regenerava. E nós sabemos que hoje isso não é verdade. Vários artigos hoje mostram que é possível sim regenerar cartilagem desde que o tecido receba as condições adequadas para que isso aconteça. Com o caso, por exemplo, da suplementação do T3, esses receptores que estão ali na membrana da célula da cartilagem, que é o condrócito, começam a ser ativados e vai ativar também intracelular a transcrição de genes produtores de colágeno. E através desses genes produtores de colágeno, a cartilagem vai poder, sim, então, aumentar a sua espessura, aumentar a sua quantidade de matriz. Então, é muito interessante essa pergunta, né? Fala, eu acho que é um dos mitos aí que nós temos, né? E é muito comum que essa deficiência, essa queda da produção de hormônios da tireoide, ela acontece em pessoas que têm intolerância ao glúten, consumo de leite, né? Nós podemos fazer uma live só sobre isso, sobre essa função dos anticorpos, né? Das doenças chamadas, entre aspas, de autoimunes, né? Que são doenças que são causadas devido à alimentação do paciente, devido às substâncias que ele coloca dentro do seu próprio corpo. Dessa forma, então, a suplementação, por exemplo, da tireoide, não só com T4, como é feita a maioria das vezes, mas quando há deficiência do T3, a reposição do T3 ou o estímulo à conversão do T4 em T3, né, Vitor, que algumas vezes não acontece, como eu disse, a falta do selênio, por exemplo, que é uma, a falta da tirosina, que é um outro elemento que é importante para a tireoide funcionar bem, também auxiliam nessa recuperação do paciente, lembrando que isso deve ser feito de maneira personalizada, individualizada, né? Não existe uma dose padrão, não existe uma receita de bolo, isso tem que ser feito de uma maneira muito individualizada e personalizada por um médico experiente, certo? Exatamente, meu amigo. Tem uma pergunta legal aqui, Vitor, da Tailana Almeida. Ela pergunta o seguinte: na fibromialgia, existe um tratamento natural? Né? Vamos responder essa pergunta aqui, Vitor. Eu acho que vou deixar você falar. Vamos falar primeiro para as pessoas que não sabem o que é fibromialgia, né? Vamos falar sobre primeiro o que é. O que é fibromialgia, Vitor? Explica para o pessoal. Pronto. Aí para gente. A fibromialgia é um transtorno de dor crônica extremamente limitante que tem nuances claramente metabólicas, hormonais, nutricionais e alimentares. Há uma discussão muito grande na literatura sobre o que é que desencadearia essa origem, essa etiopatogenia, se transtornos do GH, do cortisol, se transtorno do sono, enfim, há uma discussão muito grande sobre isso, não há o consenso. O que é que a gente tem de mais consensual? Os hormônios tem muita relação com hormônios sexuais, né? Totalmente, totalmente. Testosterona é um divisor de águas na vida de paciente fibromialgico, sem dúvida alguma. O que é que a gente tem de mais ou menos consensual? Em 2019, sai um trabalho marcante na história do estudo da fibromialgia. Esse trabalho evidenciou com clareza a fisiopatológica, a oxidação do tecido celular subcutâneo, da célula de Chivando subcutâneo, ou seja, são células nervosas que a gente tem ali embaixo da pele. Sempre houve aquela história, né,
de que a fibromialgia não tem nenhum substrato fisiopatológico, não tem nenhum tecido que esteja categoricamente adoecido, então não tem nenhum exame que mostre e tal. Isso caiu por terra. Esse trabalho publicado em 2019 mostrou que essas células que existem lá embaixo da pele, elas estão oxidadas. Elas perdem capacidade de produzir ATP, energia. Então, isso é o que tem de mais consensual na literatura hoje em dia. E se há métodos mais naturais para tratar, sem dúvida alguma. O que a gente encontra na literatura de recursos metabólicos, nutracêuticos, hormonais, a testosterona, como o Otávio falou, são realmente dados extremamente animadores para essas pacientes. Né, Otávio? É muito interessante que a fibromialgia ela comete predominantemente mulheres a partir dos 45 anos de idade, que é justamente aquela faixa etária relacionada com a menopausa, que é quando os hormônios do ovário, que é a glândula sexual feminina, ela diminui a sua função, né? Então vai começando a ter uma diminuição do estradiol. É muito raro um diagnóstico de fibromialgia em homens, mas, por exemplo, eu já tive 2 pacientes que nós demos esse diagnóstico, que eram pacientes com perfil hormonal invertido. Eles tinham baixa testosterona e aumento de hormônios sexuais femininos, né? Então, assim, provavelmente, né, Otávio? Estrogênio, exatamente. O homem uma conversão periférica aumentada do estrogênio, né? Então, e a fibromialgia, ela tem, entre alguns sintomas, além da dor, existe uma sensação de fadiga, né, de cansaço, de indisposição, algumas alterações comportamentais, que tem um substrato metabólico também, né, Vitor? Eu tenho encontrado muita falência mitocondrial em pacientes com fibromialgia, né? E a mitocôndria é aquela parte da célula responsável pela produção de energia, da molécula chamada ATP, que é a molécula responsável por dar energia para o tecido, fazer o músculo contrair, fazer o neurônio transmitir o impulso nervoso, né? Fazer a glândula secretar os seus hormônios. Então, quando há uma falência mitocondrial, o hormônio está baixo, o músculo está fraco e o sistema nervoso está em falência também, né? E aí, isso pode ser confundido muito com o diagnóstico da fibromialgia, que é a fadiga mitocondrial. É muito interessante porque nesses pacientes, quando a gente inicia um tratamento de fadiga, ele responde muito rápido. E tem pacientes que é interessante também observar que são pacientes que estão usando antidepressivos, fazendo tratamento padrão para fibromialgia e não estão apresentando resultado. Eu sempre gosto de comparar, para quem perguntou sobre fibromialgia, é o seguinte: o paciente que tem uma suspeita de fibromialgia, se ele faz atividade física e a dor melhora depois da atividade física, provavelmente é fibromialgia. Porque a atividade física faz parte da produção de serotonina e a serotonina mais alta diminui a dor no fibromialgia. Por outro lado, o paciente que faz atividade física e a dor piora após a atividade, a chance de ser uma fadiga é grande, porque existe um consumo daquela energia da mitocôndria, então a fadiga piora pela falta energética. Concorda com isso, Vitor? Excelente, Otávio. Excelente. E a própria relação do cortisol também com a fibromialgia explica esses eventuais desfechos, né? Uma atividade física, ela vai depletar o cortisol imediatamente após o seu término, então essa relação de piora, ela pode ser explicada também por esse fenômeno. E os recursos que a gente utiliza para resgatar a mitocôndria desse paciente e fazem toda a diferença no acompanhamento clínico. É importante, você levantou essa bola da atividade física, Otávio, eu quero aproveitar para falar da importância justamente da musculação nesse contexto. A gente houve muita discussão na literatura sobre esse tema. Há até pouco tempo atrás, quase 2 anos atrás, a gente não tinha um consenso ainda entre os autores, alguns advogando a atividade aeróbica, outros falando de força, enfim. Mas ano passado sai uma meta-análise, uma revisão, na verdade, de Cochrane, que esclarece essa questão, reforçando a importância do treino de força no tratamento de pacientes fibromialgicos, uma vez que a musculatura fortalecida, estimulada, ela vai secretar 2 miocinas muito importantes na melhora clínica desses pacientes. A irisina, que tem uma atuação de biogênese mitocondrial muito boa, de modulação de substância P no sistema nervoso central, e o FGF-21,
que vai ter uma atuação muito interessante na redução da resistência insulínica. E veja, os trabalhos dos últimos meses têm mostrado muito essa relação, né, da resistência insulínica com a fibromialgia. Você também, Otávio, já comentou isso, que eu te acompanho também aqui no Insta. Já vi comentários seus também sobre esses dois fenômenos. E realmente é algo que se sobrepõe e precisa ser abordado, né, Otávio, nesses pacientes. Só para a gente fechar a fibromialgia aqui, tem um outro fator que eu acho que é importante esclarecer as pessoas. Até eu fiz uma stories ontem sobre isso, que é sobre a metilação, né, Vitor? Então, Excelente. a DMTHFR, que é o da metiltetraído folato redutase. Eu tenho encontrado muitos pacientes no consultório com mutação, né, com polimorfismo do MTHFR. Depois que eu comecei a pedir esse exame, é impressionante, porque não faz parte da propedêutica, vamos falar assim, convencional, na maioria dos consultórios de ortopedistas, de reumatologistas. Mas quando o paciente tem essa mutação, ele não consegue fazer a metilação do ácido fólico, por exemplo, nem da vitamina B12, né, Vitor? Ele começa a acumular toxinas, ou seja, o excesso do ácido fólico começa a ser prejudicial para esse paciente, porque ele precisa do metilfolato, que é a forma ativa, e esses pacientes que não têm essa capacidade de fazer isso endogenamente, a solução para ele também é de suplementação. A suplementação com metilfolato, com a metilcobalamina, que é a vitamina B12 metilada, que também auxilia muito na função neurológica desse paciente, na função muscular. Alguma coisa a acrescentar? Exatamente, Otávio, é isso. E justamente essa suplementação de vitaminas do complexo B, existem alguns trabalhos também mais recentes mostrando que ela melhora o próprio funcionamento da placa neural. Essa placa neural que está bastante oxidada nesses pacientes com fibromialgia. Estudos de citometria de fluxo mostram um resultado interessante no resgate dessa placa neural também. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui do Furtado Cícero. Estou com hérnia de disco L4, L5, S1, L3, L4, quase em trabalhar com tantas dores, mas estou preocupado com isso. Pode gravar por causa do esforço do trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre essas artroses da coluna, as hérnias de disco, né? Então, o que acontece? Existem dores crônicas da coluna que podem ser causadas por fadiga muscular, contraturas, artroses, hérnias de disco com compressão de nervo, que podem levar a uma radiculopatia, que é a inflamação da raiz nervosa, né? Muitas vezes essa raiz nervosa ela começa a ter uma degeneração das fibras da bainha de mielina, que fica em volta do nervo. É uma proteção natural que fica em volta do nervo. Existe suplementação para auxiliar na regeneração do nervo, Vitor? Muito boa, Otávio. A gente se depara com muita frequência com pacientes com quadros crônicos de radiculopatias, de lesões neurológicas. E aí a boa notícia é que existem nutrientes que atuam na melhora da mielinização, na estabilização dessa membrana. E a gente vai fazer esse bate-bola aqui. Um nutriente que eu gosto muito, Otávio, nesse cenário é o magnésio. O magnésio, a gente quando estabiliza o canal de magnésio nesses pacientes, a gente regulariza de certa forma o potencial de ação e isso traz uma melhora importante nesses quadros de dor crônica, né? Tem percebido isso também, Otávio? Sim, o magnésio ele tem função no sistema nervoso, no músculo, no intestino, né? Então, ou seja, ele auxilia a absorção de outros nutrientes. Então, nós sabemos hoje que existem várias formas. É muito interessante, Vitor, porque existem pessoas que fazem, eu tomo cloreto de magnésio, né? PA. Esse eu acho que é um mito, né? Para mitos de verdade, pode o cloreto de magnésio, né? Que ele é uma substância iônica, que ela tem um transporte muito rápido através da membrana, mas da mesma maneira que ele entra com muita facilidade, ele também sai com muita facilidade, né? E o cloreto de magnésio PA, que é vamos falar assim, que é o grau de concentração química para análise, na verdade, por isso que ele é PA, ele não fica muito tempo dentro do corpo. Ele entra e ele sai muito rápido. Por isso, muitas vezes, que é interessante utilizar o magnésio da forma quelada. O bisglicinato, treonato, malato, né? Ou seja, fala um pouquinho sobre esses tipos de magnésio aí diferentes que as pessoas podem utilizar. Exatamente, querido Otávio. Então, as formas queladas de magnésio, elas trazem desfechos clínicos notoriamente melhores. Nessa quelação, o magnésio é acoplado a algum aminoácido que vai auxiliar
na sua absorção e eles têm rotas metabólicas que tendem a ser mais favoráveis diante de algumas necessidades mais específicas. Então, por exemplo, o paciente que tem uma dor crônica, o paciente que tem repercussões neurológicas já dessa dor crônica. Eu gosto muito do magnésio treonato. Pacientes que têm uma repercussão mais notadamente intestinal, a forma citrato tende a ser bem interessante. Então, nesses quadros de dor crônica, no pacientes com fibromialgia, repercussões neurológicas, enfim, o treonato, inclusive o treonato antes de deitar, né, Otávio? Ele traz uma sensação de relaxamento também bem interessante. O coração também precisa muito de magnésio, né, Vitor? É Isso. interessante. Pessoas que são Excelente. hipertensas, patas, né? Hoje em dia, inclusive foi recomendação do FDA, né? Saiu há 2 semanas atrás o órgão que é semelhante à Anvisa nos Estados Unidos, ele autorizou suplementos à base de magnésio para pacientes hipertensos, né? Que era não existia ainda essa recomendação e agora existe lá o reconhecimento do suplemento de magnésio para pacientes cardiopatas hipertensos. Então, existem evidências que mostram esse benefício, né? Perguntar para mim aqui, rompimento, Ana Carla, rompimentos consecutivos do LCA tem relação com hipotireoidismo? Com certeza, nós sabemos que o hipotireoidismo ele leva, perdão, o hipotireoidismo ele leva a uma frouxidão ligamentar, né, Vitor? Inclusive, Exato. existem pessoas que têm alterações, como por exemplo a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que são pessoas que têm uma malformação cromossômica, na verdade, que leva a um hipotireoidismo na grande maioria das vezes. Inclusive, tem instabilidades cervicais que podem ser graves, né? Então, os ligamentos são mais frouxos, porque as conexões entre as fibras do colágeno, as ligações, as pontes de sulfito, elas são mais fracas nessas pessoas. Então, o ligamento tende a ser mais frouxo em pessoas que têm hipotireoidismo, né? Eu acho que tem essa relação. Você costuma ver isso aí também, Vitor? Sem dúvida, Otávio. E eu estou lembrando até de um caso que eu acompanhei algo em torno aí de 3, 4 anos atrás, Otávio. Era um atleta de futebol de um time aqui da minha cidade. Eu atuo numa cidade chamada Caruaru, fica a 120 quilômetros de Recife, aqui em Pernambuco. E tem um time aqui de futebol, o glorioso Central Futebol Clube. Tá figurando aí, eu acho que na série Z16 do Campeonato Brasileiro, algo desse tipo. Mas havia um jogador, havia um lateral esquerdo lá no Central, que veio consultar comigo porque havia tido uma lesão de cruzado anterior, né? E na época eu operava muito o joelho ainda, e eu operei, fiz a construção do LCA desse paciente, reabilitou tudo certinho, Otávio, e coisa de 6 meses depois dele já reabilitado, ou seja, quase um pouco mais de um ano depois da cirurgia, ele rompe de novo esse enxerto. E sem nenhum trauma aparente, estudei bastante as imagens desse joelho, os túneis estavam bons, reconstrução anatômica, os melhores implantes, tudo certinho, enfim, reconstruo com semitendíneo e grácil do outro joelho. Mesma história, coisa de um ano depois, mais ou menos, rompe novamente. E ali a gente começa a estudar esse caso, né? Porra, não é uma coisa tão comum. E naquela época eu não tinha essa visão, Otávio. Naquela época eu não tinha essa visão metabólica, sabe? Conforme eu fui me reconfigurando enquanto profissional, eu fui aumentando o meu repertório de compreensão clínica, eu lembrei imediatamente desse caso. Ele não está mais aqui em Caruaru, ele estava atuando. Eu entrei em contato com ele novamente há 2 anos. Ele está atuando no Mato Grosso, mas eu consegui o contato dele, troquei essa ideia com ele e falei com o médico lá do clube dele: ó, bicho, investiga a tireoide desse cara, porque aconteceu isso aqui e tal. E de fato, ele tinha um hipotireoidismo que eu não vou chamar de subclínico. Eu não concordo com essa nomenclatura. Eu prefiro chamar de sublaboratorial, porque ele tem a clínica, né? Ele tem a clínica. Ele tem a clínica. Então, realmente, ele foi investigado lá, foi verificado isso, ele começou a ser tratado depois com resultados muito bons. Interessantíssimo. A Regina Dias está perguntando para a gente aqui, ó. Eu tomo cúrcuma já faz muito tempo. Será que está certo? Regina, depende para que você toma cúrcuma, né? A cúrcuma tem vários. Eu acho que é um dos suplementos que mais tem evidências, né, Vitor? É a cúrcuma.
A Verdade. curcumina, que é o princípio ativo, ele é um inibidor de uma substância chamada NF-κB, que é a molécula central da inflamação, ou seja, toda inflamação vai passar pela estimulação, pela ativação de NF-κB, né? Dentro da sua cascata inflamatória, ali dentro da célula. E a cúrcuma, ela tem um efeito de inibição do NF-κB. Assim como o plasma rico em plaquetas também tem, o corticoide também tem, né? Várias outras substâncias, a boswellia também tem esse efeito, né? Então, tem algumas coisas interessantes sobre a cúrcuma, né? Que tem muitas pessoas que pensam, doutor, eu planto açafrão lá no meu quintal, se eu ralar o açafrão e colocar na comida, é a mesma coisa de tomar em cápsula? Responde aí pra gente, Vitor. Pois é, a curcumina, que é o princípio ativo, né? Idealmente ele tem que ser ingerido concentrado. Então, o açafrão ele acaba tendo outras substâncias, a concentração do princípio ativo acaba sendo menor do que o que a gente imagina, né? Tem bastante fibra ali também, então isso acaba tendo que ser levado em conta. E um dado também importante, Otávio, sobre esse suplemento de indicações tão amplas é sobre a sua biodisponibilidade, a sua digestibilidade, né? Se você, Regina, se você prestar atenção, você não consegue dissolver bem a cúrcuma lá no seu shot matinal em água, né? Com aqueles grumos, é difícil essa Ela é absorção. a água é polar e a curcumina é. Exato. Pois é. Então, não se misturam, né? E isso tem também repercussões na própria absorção pelo sistema digestório. O que eu recomendo sempre é que você use ela como tempero nas refeições com maior teor de gordura. Isso tende a ajudar na absorção. Se for para prescrever, se for para usar na forma de cápsula, enfim, na forma de suplemento, é importante utilizar algum outro nutriente que melhore essa absorção. E aí a piperina, uma proteína presente na pimenta preta, ajuda nisso. Aumenta 20 vezes a absorção, né? Só. Então, assim, é muito interessante. A cúrcuma tem muitos trabalhos também que mostram para tratamentos oncológicos, né, Vitor? Para casos de câncer de laringe especificamente, tem bastante evidência pré-clínica. Mas isso é um tema que a gente pode fazer uma live só sobre a cúrcuma futuramente, aí, porque é um tema que eu particularmente gosto bastante. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Miguel. Levei um pisão no tornozelo direito, já tomei remédios e uma injeção, mas a dor não melhora. Bom, é interessante porque os remédios, né, geralmente provavelmente está falando de medicamentos, como por exemplo anti-inflamatórios ou corticoides, eles têm um efeito de inibir a inflamação. Eles são anti-inflamatórios, né? Ô, Vitor, a inflamação é algo bom ou é algo ruim? Muito bom. A inflamação pode ser algo muito bom, inclusive, né? E pode ser, dependendo do seu controle, pode ser também catastrófica. Quando a gente tem um processo inflamatório indolente, crônico, frequentemente assintomático, descontrolado, aquilo cronicamente vai causar, sem dúvida, problemas. Mas a mecânica da inflamação, digamos, é algo fisiológico, algo bom, algo importante, né? Tem que acontecer em certa medida. É o que estimula a cicatrização e regeneração do Isso, tecido, sempre começa com uma inflamação, né? A questão é isso. que o ambiente onde essa inflamação ocorre é um ambiente favorável para a recuperação do tecido, a inflamação começa, ela tem fases, então ela vai passar pela primeira fase, que é uma fase de hipercelularidade, hipervascularização, depois ela passa por uma fase de organização, depois uma fase de resolução. Quando a pessoa toma um anti-inflamatório, ela corta esse processo, então não chega na fase de resolução. Por isso que pessoas que rompem tendões, né, que têm tendinites, que têm lesões musculares e usam anti-inflamatórios, a recuperação dessa pessoa é mais lenta. Né? Quando a pessoa vai fazer academia, né, lá na musculação, isso muito, né, meus treinadores, professores de educação física, sempre falam, não usa anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai atrapalhar o ganho de massa muscular. E isso, em tese, é verdade, né, Vitor? Isso, exato. Exato. Né? Exatamente. Então, A gente tem uma redução, inclusive, de força também, uma redução de expressão de receptor de testosterona e de GF1 a partir do uso do anti-inflamatório também. Uma repercussão, sim, marcada na performance de força de pacientes que utilizam esses fármacos. muito bom. Bom, pessoal, quem estiver gostando dessa live, deixa eu fazer um convite aqui para você. Clicar aqui embaixo no aviãozinho, chamar mais pessoas. Né? Quem estiver vendo gravado aí também pode compartilhar essa live. Né?
Tem vários colegas, Sérgio aqui, o André Mosqueta, nosso colega médico do estilo de vida, lá do Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje do Nordeste ao Sul do Brasil, com gente aqui de Boa. todas as... Obrigado pela presença de cada um de vocês. E eu quero, né, pedir para vocês seguirem o perfil do Dr. Vitor Hugo, né, que tem muito conteúdo bom. Eu, particularmente, acompanho os conteúdos dele, me acrescentam muito, me trazem várias dicas, insights que eu uso no meu consultório. Né? Eu posso falar que eu sou um seguidor assíduo dos conteúdos dele e eu quero convidar vocês a seguirem o perfil dele, que vai ter coisa boa. Aproveitando, convide mais pessoas para ter acesso e para as pessoas poderem também trazer as suas perguntas. No botãozinho aqui embaixo da interrogação, eu já vou começar a ler as perguntas de todos vocês aqui que estão enviando para a gente. Tem mais de 20 perguntas aqui, tá? E vamos responder o máximo possível. Vamos ver aqui mais algumas perguntas aqui chegando. Vários pacientes perguntando aqui, pessoas falando que, dando seus depoimentos. Obrigado a Selma, que falou sobre alimentação. Algumas pessoas perguntando sobre atendimento de São Paulo, sobre o dia, endereço. Depois pode mandar um direct que eu respondo um por um, para a gente não tomar o tempo do Dr. Vitor aqui. Bom, o Lucas aqui, que é também paciente e médico, residente de ortopedia, ô Vitor. Quando ele era, eu fiz a reconstrução do ligamento cruzado anterior dele. Obrigado, Lucas, aí pela presença. Né? Vou pegar uma pergunta aqui do Dr. Vitor. Vitor, fala um pouquinho para a gente aí sobre a questão da alimentação. Aproveitando que suplemento, o melhor suplemento é sempre o alimento. Concorda comigo? Exatamente. Sempre o alimento, sempre a gente vai encontrar a riqueza, a pluralidade dos nutrientes necessários para a performance e para a prevenção nos alimentos. Então, e alimentação é uma coisa também que é individualizada. Não tem uma dieta que é padrão para todo mundo, não é isso? Exato, Otávio. Por mais que a gente encontre na literatura cada vez mais um aumento dos cuidados, da sofisticação na metodologia desses trabalhos, começa a acontecer no ambiente das publicações sobre nutrição, sobre alimentação, começa a chegar nessa seara, começam a chegar alguns conceitos, algumas práticas baseadas em evidências. A metodologia desses trabalhos tem melhorado bastante, mas não dá para a gente uniformizar, não dá para a gente ter uma conduta estritamente protocolar. A gente segue alguns princípios de fisiologia, mas as adaptações precisam ser feitas respeitando as individualidades de cada caso. Muito bom. A Tárcia perguntou aqui, como tratar a dor crônica após cirurgia? Né? A Tárcia, também daqui de BH, né? Dor crônica pós-operatória, a gente tem que saber a causa da dor, né, Vitor? Isso. Exato. Pode ser uma fibrose, pode ser uma lesão de um nervo, né? Pode ser uma cicatriz hipertrófica, pode ser alguma lesão causada durante o procedimento cirúrgico. Então, assim, tem várias infecções crônicas, né, Vitor? Exato. Alguma causa aí que você lembra aí das dores pós-operatórias? Otávio, eu estou lembrando aqui de quando eu operava ainda com muita frequência. Hoje a coisa mais difícil do mundo é eu entrar no bloco cirúrgico, graças a Deus. Mas quando eu operava, eu estava lá, Otávio, nessa interface entre cirurgia e clínica integrativa, enfim. Eu tomei os primeiros contatos com trabalhos apontando o uso do magnésio intraarticular no pós-operatório de artroscopia de joelho, né? E eu lembro de um trabalho que me impactou muito, mostrando uma redução significativa do consumo de opioides no pós-operatório de cirurgia artroscópica de joelho a partir do uso intraarticular do magnésio. Eu comecei a utilizar isso na minha prática clínica e paralelamente fui acompanhando essas publicações. Os resultados que eu observava na minha prática eram condizentes com aquilo que eu via nos artigos e acompanhando essas publicações, a gente chega a coisa de 2, 3 anos atrás sobre a importância, sobre a ação do magnésio, um pouco daquilo que você mencionou, né? Na regeneração da cartilagem, esse conceito que até hoje, Otávio, cara, não sei se você viu, a última edição do Winston, ele ainda fala isso, né? Que a cartilagem se regenera e tal, não sei o quê. Mas, cara, é impressionante como a ortopedia convencional ela é descolada do mundo metabólico, das evidências mais recentes a esse respeito, né? O magnésio ele é um cofator para a produção de colágeno, né? Então, ou seja, a vitamina C, o magnésio, a hidroxilisina são substâncias que vão se juntar como se fossem
tijolos para a construção do colágeno, né? Então, é importante que nós saibamos quais são as peças que têm que ser juntadas, porque se tiver uma deficiência de magnésio, uma deficiência de vitamina C, a produção desse colágeno vai ficar prejudicada, né? Sobre pós-operatório, só para finalizar aqui a pergunta da Tárcia, eu tenho muitos trabalhos aqui interessantes sobre o uso de arnica, sabe, o Vitor? Você já leu uma coisa a respeito, pessoal de cirurgia plástica gosta muito da arnica montana, um suplemento utilizado tanto no pré quanto no pós-operatório. E eu falo que eu cheguei nesse mundo da nutrição funcional quando eu comecei a ver que pacientes que eu operava, às vezes de prótese, de ligamento, de artroscopia, e eu observava que aqueles pacientes que eram bem nutridos no pré-operatório, eles tinham menos dor no pós-operatório. E os pacientes que eram desnutridos, eles tinham mais dor, mais complicações, mais infecções, mais sarcopenia. E mais neuropatias também. E um dos trabalhos que eu acho que é clássico nesse assunto, que fala sobre prótese de quadril. Pacientes com deficiência de albumina no pré-operatório, têm mais internação em CTI, internação mais prolongada, ficam mais graves, sangram mais no pós-operatório, necessitam mais de transfusão e tem mais infecção no pós-operatório. Então, eu comecei a dosar albumina no pré-operatório dos meus pacientes de prótese. E aí eu comecei a ver que tinham muitas pessoas que tinham complicações, e, na verdade, elas tinham essa deficiência de albumina no pré-operatório. E eu comecei a suplementar esses pacientes antes da cirurgia. E, para minha surpresa ou não, muitos pacientes que eu começava a fazer a modulação metabólica e a suplementação dele antes de operar, chegava na véspera da cirurgia e falava, doutor, não quero operar mais não, eu melhorei. Eu não estou sentindo mais dor, né? E como é que eu desvejo isso, né, Vitor? Não tem jeito de desvejo, né? Como é que desvejo, né? Muito boa, não tem como desver. Realmente, meu amigo, não tem como, não tem como. Realmente. E sabe outro suplemento, grande Otávio, que tem uma atuação também excelente nas dores articulares, provavelmente pela sua atuação anabólica, o HMB, hidroximetilbutirato de cálcio. Ele vai atuar, ele vai se converter em ácido isocapróico, né? E pode ir tanto para o citossol quanto para a mitocôndria. Indo para a mitocôndria, melhora esse funcionamento, favorece a criação de cristas mitocondriais e um pouco de biogênese mitocondrial. Indo para o citossol, favorece HMG-CoA, colesterol, testosterona e também atua na mTOR, que é um botãozinho que estimula a síntese proteica muscular, melhora essa musculatura. Então, no contexto esportivo, o HMB não tem tanta relevância no ganho de performance. No entanto, você buscar lá no PubMed os trabalhos sobre HMB e artrose, os resultados são bem animadores. Existe uma relação muito íntima entre artrose, sarcopenia e osteoporose. Os trabalhos de HMB eles mostram ganho de massa muscular nesses pacientes sarcopênicos, né? E quando a pessoa tem artrose e baixa massa muscular, quando ela ganha músculo, ela diminui a dor, porque ela aumenta a sustentação da articulação, né? Então, a HMB tem várias vantagens, né? Para ganho de massa magra, para esses pacientes que estão com deficiência muscular, né? Tem uma pergunta aqui da Dal Souza, muito legal, Vitor. Tem uma aluna que foi diagnosticada com neuropatia periférica devido ao uso de estatina. Ela está usando citoneurin. Vamos dividir essa pergunta dela em 3? Bora. Vamos falar sobre periférica. Principal causa aí em Caruaru, qual que é? Pode repetir, por favor, Otávio, que deu uma cortada aqui. Vamos lá, vamos dividir a pergunta dela em 3. Vamos falar primeiro da neuropatia periférica, né? Aqui nos meus pacientes, a maioria dos pacientes que eu atendo com neuropatia periférica são pacientes diabéticos. Muitas vezes nem sabe que são diabéticos. E eu faço muito diabetes no consultório de ortopedia. Né? As pessoas às vezes até estranham, mas eu não sou diabético, eu sou pré-diabético. Não, peraí, é a mesma doença, né? Eu falo que é igual o princípio de gravidez, princípio de infarto. A pessoa que tem essa noção de pré-diabetes, na verdade eu falo que deveria ser chamado diabetes fase 1. Depois diabetes fase 2. E no final, fase terminal, diabetes fase 3, por exemplo. Né? São fases da doença. Né? A neuropatia periférica pode ser causada por excesso de consumo de álcool, pode ser causada pela deficiência de vitaminas do complexo B, né? Pode ser causada por uma série de fatores, excesso de radicais livres. Né? E ela fala sobre a questão da estatina. Né? A estatina ela bloqueia a coenzima Q10, né? Que é um dos suplementos que eu mais utiliza, né, Vitor? Exatamente. Fala um pouquinho sobre a coenzima Q10 para gente.
Exatamente. Também, Otávio, é dos que eu mais utilizo aqui na minha prática diária. A coenzima Q10, ela tem uma atuação marcante lá no funcionamento mitocondrial, lá na transição entre crista e matriz mitocondrial. E quem usa estatina depleta absurdamente coenzima Q10. Então, vai evoluir com uma dor intensa, uma dor articular intensa, uma fadiga, uma dificuldade de realizar suas funções diárias, uma redução. Cognitivo. Pois é, fadiga mental, uma redução de performance mental. Tanto é, né, Otávio? Tanto é que um dia, finalmente, até que enfim, a própria indústria farmacêutica se deu conta, né, e começou a associar. Tem fármacos que já saem, né, de fábrica, a estatina associada lá com a coenzima Q10. Mas essa depressão é marcante, acontece e precisa ser abordada, senão é ladeira abaixo, né, Otávio? Exato. Só tomem cuidado com esses medicamentos que já vêm prontos da farmácia, que às vezes ele tem lá estatina com coenzima Q10, mas ele vem com sucralose, ele vem com Bem lactose, lembrado, bem lembrado. citrina, né? E aí Bem acaba lembrado. que existe uma inflamação secundária aí. E para finalizar, ela fala que está tomando citoneurin. Então, citoneurin é cianocobalamina, né? Que é uma forma antiga no mercado de vitamina B12. Eu, particularmente, eu deixei proscrito no meu receituário o citoneurin. Eu não prescrevo mais citoneurin por causa do metabolismo e Metabolismo. da intoxicação que ele pode causar devido ao radical ciano, né, Vitor? Você costuma usar citoneurin, cianocobalamina, ou você prefere mais as outras Exato. formas, metilada? Já usei bastante, Otávio. Quando eu era do lado negro da força, lá da ortopedia convencional, já usei bastante. Tem muita coisa que eu não faço mais naquela época, né? Sobretudo a operar, né? Já operei muito hoje e às vezes eu paro assim, reviso casos antigos e pensava, meu Deus, hoje eu trataria diferente tudo isso, né? Mas é evolução mesmo que a gente se propõe a tomar. E a vitamina B12 também, não utilizo o citoneurin, utilizo a reposição endovenosa ou eventualmente intramuscular da B12 mesmo, mas quanto mais fisiológica, quanto mais próximo do nosso funcionamento orgânico natural, melhores os resultados. É assim que eu tenho trabalhado já há alguns anos. Né? Responde essa da Débora para a gente aí, ó, sobre condroitina e glutamina. Eu não sei se ela quis falar glucosamina, talvez, mas vamos falar sobre a glutamina primeiro, né, que eu acho que é muito interessante, né? O efeito pré-biótico dela, né? Exato, exato. A glutamina é interessante porque a gente começa a encontrar na literatura alguma relação entre o seu uso e a melhora de dores articulares também, a melhora de dores consequentes de artrose também. E alguns autores advogam que há uma relação entre a disbiose, entre esse desequilíbrio de populações de bacterianas do intestino e piora das dores articulares, provavelmente mediada pela interleucina 23. E aí a glutamina, no que atua nesse mecanismo, aí tem trabalhos já mostrando níveis séricos diminuídos dessa interleucina 23 nos pacientes que fazem uso da glutamina, eles também apresentam melhora da dor, provavelmente mediada aí por essa reação, né, Otávio? É muito interessante, porque é o seguinte, existem trabalhos de pacientes submetidos a prótese, né, cirurgia de prótese de joelho, na qual é retirado um pedaço do osso, e esse osso foi mandado para o laboratório para fazer uma cultura. Ou seja, cultura é quando você deixa crescer as bactérias. E foi identificado em pacientes com artrose que as mesmas bactérias que cresceram na cultura do osso, do joelho com artrose avançada, elas estavam presentes na luz do intestino desses pacientes. Ou seja, são trabalhos que mostram aí a questão da desbiose, do leaky gut, né, que é o intestino permeável. Sabemos que o glúten, o açúcar, o leite, né, que alimentos pró-inflamatórios industrializados, né, Vitor? Eles levam muito a essas alterações intestinais. Então, cuidar da artrose, eu sempre começo cuidando do intestino do paciente. Muitas vezes o paciente demora a entender por que eu estou perguntando tanto, se ele está o hábito intestinal, sobre alimentação, mas não tem como tratar a artrose, no meu entendimento, sem cuidar primeiro do intestino desse paciente. Exatamente, Otávio, exatamente. E remover
tudo que está agredindo esse intestino, repovoar essa microbiota com bactérias fisiológicas e reavaliar sequencialmente esses pacientes, né? A função do intestino enquanto grande portal inflamatório é algo que cada vez mais se consolida na literatura. É impossível, acredito que na live aqui tem mais pacientes do que médicos, mas para vocês que estão ouvindo a gente, que têm parentes com dores articulares ou que sofrem dores articulares crônicas, é impossível você melhorar desse quadro sem melhorar o intestino antes. É inviável, isso não tem como acontecer, tá? Não tem como acontecer, tem que começar atuando sim no intestino. Deixa eu responder essa da Sueli aqui. Sueli, ela falou que tem condromalácia, já fez infiltração, mas sempre volta. Sueli, não adianta fazer infiltração se você não souber a causa da condromalácia. Isso. Antigamente, tinha uma hipótese mecânica, né, que a condromalácia era causada por uma sobrecarga, né, de uma pressão aumentada da patela contra o fêmur, mas hoje nós sabemos que existem fatores relacionados, né, ou seja, são fatores de risco, né, deficiência de hormônios, deficiência de nutrientes, né, inflamações crônicas, presença de interleucinas, né? Então, função intestinal tem várias questões. Se não foi identificada a causa que levou então a sua condromalácia, vai ser muito difícil. Existe um suplemento interessante para a condromalácia, que eu tenho experiência muito boa com ele aqui, que é o Nuflex, que é a membrana da casca de ovo, sabe, Vitor? Se o paciente não for alérgico a ovo, ele traz um benefício muito interessante. É como o ácido hialurônico, o MSM, né, o colágeno tipo 2, tem várias opções. Se não for tratada a causa, né, ou seja, se tiver uma relação inflamatória intestinal, é muito interessante que as pessoas às vezes esquecem que esses anticorpos que são produzidos, né, quando existe uma reação inflamatória a algum alimento, esses anticorpos vão para a circulação. E aí eles vão ter que parar em algum lugar. E muitas vezes eles vão parar na cartilagem, na membrana sinovial da articulação, né, que ela tem uma reação cruzada com a parede do intestino, né? Ou seja, existem moléculas semelhantes, né? Exato, exato. E ainda para comentar um pouco sobre o caso dessa paciente que perguntou sobre condromalácia, não é à toa que o que a gente faz é uma ortopedia integrativa, porque integra, não segrega, integra o melhor dos mundos do metabolismo e da biomecânica. Então, para falar um pouco sobre suplemento também que ajuda nesses casos, a creatina tem uma função bem interessante também. Ela, por um lado, ela também tem uma atuação na inibição dessa molécula que o Otávio falou lá atrás, o NF-kappa-beta, que é central no mecanismo de inflamação de dor crônica. Por outro, na perspectiva biomecânica que existe também, na medida que você precisa fortalecer vasto medial, rotadores externos de quadril, inversores de pé e tornozelo, a creatina vai ajudar também a alcançar esse objetivo. Então, ela vai atuar tanto metabólica quanto vai implementar biomecanicamente a tua articulação, melhorando o teu quadro. Vou responder a Edinalva aqui. Faço tratamento de artrite há 10 anos. Por que continuo sentindo dor? Edinalva, provavelmente porque você não está tratando a causa, né? Eu costumo falar que não existe artrose de joelho, artrose de quadril, artrose de coluna, artrose de ombro. A artrose é uma doença metabólica sistêmica que ela se manifesta em articulações. Então, você tem uma artrose que manifestou primeiro no quadril, ou primeiro no ombro, ou primeiro no joelho. Era muito interessante quando eu fazia muita cirurgia de prótese, Vitor, antes de eu começar a estudar essa parte da medicina funcional, né, integrativa, porque eu vi o seguinte, o paciente ele tinha uma artrose no joelho, aí ela operava o joelho. 2 anos depois ele voltava com a artrose no outro joelho, aí operava com a prótese no outro joelho. Daqui um pouquinho ele tinha uma artrose no quadril, e aí ia lá e colocava uma prótese no quadril. Depois ele colocava prótese... Ou seja, ia colocando prótese e ninguém buscava a causa desse problema. Exato. Então hoje, todos esses mecanismos que nós estamos explicando aqui, eles estão relacionados junto, né, formando desgastes, inflamações em todas as articulações do corpo. Ou seja, não é uma artrose no joelho, a não ser a artrose pós-traumática, que aí é outra situação. Eu falo que deveria estar num capítulo separado no livro de ortopedia, né, Vitor? Não dá para misturar esse tipo de... Né? Tem um colega que é residente de ortopedia, né? E eu aprendi na residência, no R4 de joelho, você também, a tratar a artrose pelo raio-x. E hoje eu falo, eu tenho paciente com artrose grau 4, que é o último grau de evolução,
que não tem dor nenhuma. E às vezes a gente tem um paciente com artrose grau 1 que morre de dor, né, Vitor? Explica isso aí um Exato. pouquinho para o pessoal, por favor. Exato, existe esse fenômeno da dissociação clínico-radiológica. E essas manifestações, elas são absolutamente individuais. É curioso, Otávio, que na ortopedia a gente tem essa visão estritamente biomecânica sobre os quadros, né? E é meio que intuitivo você imaginar que vai haver artrose em articulações de carga, portanto, quadril, joelhos, tornozelos. Mas o que é que explicaria esse quadro, essa situação que você acabou de mencionar, Otávio? O sujeito hoje tem uma artrose do joelho, daqui a um ano chega no teu consultório com o ombro ferrado de artrose também, o ombro não sendo articulação de carga, o mesmo cotovelo, punho, enfim. O que está por trás disso é algo que na ortopedia convencional, pois é, risartrose, né? O que está por trás disso é algo que a ortopedia convencional não enxerga, que é justamente a causa, é uma doença metabólica. É uma doença metabólica, é só a gente observar. Você colocou um quadro aqui bem interessante, uma situação bem interessante, Otávio. É o quanto que você faz diagnóstico de diabetes também nesses pacientes, né, nos pacientes do teu consultório. Porra, pega um paciente diabético, um paciente com artrose, um paciente com artrose que desenvolve diabetes. O quadro clínico é amplificado, sabe? Então é óbvio que a resistência insulínica tem também alguma relação com isso, sabe? Quando você compreende as coisas nesses termos, a vida do teu paciente muda. Ô, Vitor, tem um artigo muito interessante que eu li essa semana que fala sobre o mecanismo da resistência insulínica no desenvolvimento da artrose. Ou seja, nós vemos os trabalhos, publicações de estudos populacionais que mostram que existe uma relação muito grande de pessoas com diabetes que desenvolvem osteoartrose. Mas eu estou chegando à conclusão que é a mesma doença, que é insulínica. Na verdade, não é artrose, não é diabetes, não é Alzheimer, não é a resistência vascular. Na verdade, são manifestações em vários sistemas da resistência insulínica. Né? Isso aí é a obesidade, né? Ou seja, na verdade, o que tem que ser tratado é a resistência insulínica. Faz sentido demais, Otávio. Faz sentido demais. A oxidação neuronal que acontece nesses pacientes, né, comprovadamente em estudos de biópsia mostram isso, é bastante diminuída quando você entra com ferramentas inibidoras da resistência insulínica. Então, faz muito sentido essa tua observação, tanto que alguns autores, no caso aí da demência, de Alzheimer, alguns autores relatam, né, referem a ela como um diabetes tipo 3. Então, no fim das contas, faz muito sentido imaginar que tudo é uma doença só com repercussões distintas, né? Exato. Eu falo que é igual febre, né? A febre ela é um sintoma de várias causas possíveis. A dor de cabeça é um sintoma de várias possíveis causas. Então, a artrose, ela não deixa de ser também. Ele é um desfecho final. É igual a insuficiência cardíaca, a insuficiência hepática, a insuficiência respiratória, a insuficiência renal, que pode ter várias causas. Eu falo hoje que a artrose é insuficiência articular, que pode ter várias causas. Tá? Eu tenho um termo, né, que quando eu estava lá no Fabiolana, fazendo o curso de medicina regenerativa, um dia, né, estudando, eu falei, professor, eu entendo que existe uma síndrome de insuficiência musculoesquelética, porque a artrose, sarcopenia e osteoporose, elas geralmente andam juntas, né? Ou seja, são três tecidos diferentes que vão apresentar manifestações muito interligadas. Então, o osso, a falência do osso, a osteoporose, a falência do músculo, sarcopenia, e a falência da cartilagem com a artrose, né? Ou seja, no meu entendimento, é uma síndrome, né? Que vai se manifestando à medida que a pessoa vai envelhecendo, definindo seus hormônios, né? Tendo uma má absorção intestinal, e outra coisa. Pessoal, vou passar aqui para o balãozinho, muitas perguntas legais chegando aqui, né? Eu acho que uma live só vai ser pouco para a gente, né, Vitor? Quero, mais uma vez, convidar vocês aqui a seguir o perfil do Dr. Vitor, seguir o perfil do Instituto Regênios, né? Podem mandar suas perguntas depois em box para ele. Muita gente perguntando onde é o consultório, né? Pode mandar depois no direct para mim, né? Vou ler aqui algumas perguntas que estão aqui no balãozinho, tá? O colágeno tipo... enquanto eu vou lendo as perguntas aqui, responde essa da Mailena aí. E a vitamina D3 injetável? Vitor, você usa vitamina D3 injetável? Qual que você acha que são os pacientes que se beneficiam? É mito ou é verdade? Bacana, muito bom, muito bom.
A literatura é cada vez mais consensual, mostrando as repercussões de níveis mais elevados da vitamina D sérica na resposta muscular, na resposta, consequentemente, à dor. Enfim, quando a gente atua levando esses níveis de vitamina D para além daqueles limites tradicionalmente associados ao raquitismo, a doenças mais graves, a gente promove longevidade, promove longevidade articular, promove saúde em alta performance. E há uma dificuldade, nem todo mundo consegue metabolizar adequadamente a vitamina D. Então, existem polimorfismos também genéticos nessa seara, e aí, nesse contexto, a modalidade injetável assume uma importância bastante interessante. A gente consegue manter níveis ótimos de vitamina D com a modalidade injetável por mais tempo, e isso traz repercussões clínicas bastante positivas para nossos pacientes. Interessante que a vitamina D é oleosa, então ela não pode ser feita intravascular, ela é intramuscular, e ela vai depositar no músculo e vai sendo liberada lentamente, ao longo de mês, 2 meses, até 3 meses. E essa liberação lenta, ela vai ter um benefício, principalmente para aquele paciente que tem dificuldade de absorção. Eu cito como exemplo os pacientes pós-operatórios de cirurgia bariátrica, que todos desenvolvem osteopenia, sarcopenia, né, Vitor? Mas pessoas com desbiose intestinal, ela não consegue absorver a vitamina D em cápsula, que entra pela boca, quando chega no intestino, ela sai direto nas fezes, ela não é absorvida. E uma outra coisa que eu acho que é interessante falar também sobre a vitamina D é que quando o nível no sangue está abaixo de 20, a pessoa pode tomar quilos de vitamina D que não absorve, porque a própria vitamina D ela é utilizada pelo enterócito, que é a célula do intestino, para absorver vitamina D para dentro do corpo. Então, é importante a gente entender que na deficiência grave, o injetável é a única, se não, né, melhor ser uma única opção para suplementar esse paciente. Perfeito, perfeito. E a Então, melhora é muito mais célere também, você percebe isso com muita clareza, é completamente diferente. Quando você começa a tratar o paciente por essa via, o paciente mesmo não quer outra modalidade, realmente é bem superior. muito mais prático, né? Então, Sim, assim, em paciente com fibromialgia, por exemplo, a incidência de deficiência de vitamina D, né? A gente falou sobre nossa, fibromialgia da live, né? Quase todos que eu acho têm deficiência de vitamina D, né, Vitor? sem E dúvida, pode sem dúvida. ter relação, mas enfim, né? Então, a pergunta do Lucas aqui, nosso colega, e no contexto do sono e da fibromialgia, a suplementação de melatonina, não, eu adoro melatonina. Quanto mais eu estudo sobre melatonina, mais eu gosto da melatonina, né? Geralmente eu faço uma fórmulazinha noturna com melatonina, GABA, triptofano, às vezes um pouquinho de naltrexona, né? Um LDN, baixa dose, né? Juntamente com GABA, para o paciente melhorar a qualidade do sono, porque o sono também é importante, né, Vitor? Fala um pouquinho sobre Total. isso aí enquanto eu pego outra pergunta aqui. Da Total, melatonina. total. A pergunta é excelente. A melatonina é um dos recursos antioxidantes mais poderosos que a gente tem no estudo do metabolismo, né? E na fibromialgia ela tem um lugar muito importante. E eu vou chegar na fibromialgia, mas um cenário onde ela tem se mostrado também cada vez mais robusta, com ensaios clínicos muito bons, né, Otávio? É na osteoporose. A osteoporose Uhum. também, a melatonina tem se mostrado bastante eficiente na modulação da atuação osteoclástica, na maturação osteoblástica, tem sido realmente bem interessante. Mas voltando lá para a fibromialgia, não só pela melhora no contexto do sono, mas pela sua própria ação antioxidante. Veja que interessante, tudo indica que a melatonina aí é realmente, Otávio, bem compreensível a tua paixão pela melatonina. O Pierre Paoli, que publica muito, né, sobre melatonina, ele descreve ela como uma molécula ubíqua, uma molécula que encontra aí receptores nos mais diversos órgãos e sistemas, e ele advoga que nesse contexto da fibromialgia, a melatonina atuaria aumentando a expressão de receptores de testosterona sistemicamente. Então, quando você associa ela, inclusive, à terapêutica de reposição de testo, você tem uma melhora ainda mais amplificada.
Mas existe também, fora isso, fora os trabalhos de Pierre Paoli, trabalhos de bioquímica mesmo, mostrando uma redução de expressão de interleucina 1 beta, de interleucina 6, elevação de interleucina 10 a partir do uso da melatonina. E tudo isso se dá pela sua potência antioxidante. A Dani pergunta aqui sobre, falando que deixa agitada, a melatonina tem um jeito certo de ser usado, né, Vitor? Não pode ser liberação muito rápida, né? Porque senão ela dá um pico e depois ela entra numa abstinência, né? Uma queda muito rápida. Então, é interessante que ela tenha uma parte da sua dose seja de liberação rápida, como no início ali do sono, e ela tem uma liberação lenta ao longo da noite, né? Então, eu sempre prescrevo com dual release, né? Que é a forma que eu acho correta para a prescrição da melatonina, né? E ela falou ali que passa mal quando toma melatonina, que agita, às vezes. Provavelmente isso aí está acontecendo, Dani, porque a forma que você está usando a melatonina, de repente, não é correta. Ela foi liberada como suplemento alimentar isento de prescrição recentemente pela Anvisa, mas em doses de 200 microgramas. É uma dose 0,2 microgramas. É uma dose muito baixa para ter efeito terapêutico, né? Nós sabemos que ela, quando em doses mais altas, ela tem uma ação antioxidante muito importante, né? E as células nossas têm receptores para melatonina. Então, né, o músculo, né, que o Dr. Vitor aí falou, glândulas têm receptores para melatonina, né? Então, a melatonina ela tem diversas funções no corpo, né? Não apenas, ela não é apenas falar assim, um indutor de sono. Na verdade, ela não tem essa função de indutora de sono que as pessoas acham, né? Na verdade, o que ela tem, na verdade, é muito mais uma ação antioxidante, de combate a radicais livres, né? De diminuição do estresse oxidativo, e aí sim ela consegue melhorar, modular essa produção de cortisol durante o sono também, né, Vitor? Exato, exatamente. E o que muitas vezes acontece quando o paciente usa a melatonina e tem sonhos vívidos, né, pesadelos muito intensos, sono muito inquieto, isso muitas vezes acontece porque ela acaba ocupando o receptor do cortisol. Por isso, quando você lida com hormônios, você precisa ter uma conduta hierarquizada. Por mais que você detecte na sua avaliação clínica, associado de repente aos exames laboratoriais, por mais que você perceba lá disfunções, declínios diversos, você não pode sair corrigindo tudo de uma vez. Os hormônios obedecem a uma hierarquia. Você tem que fazer essas correções baseadas nessa hierarquia. Não vai sair de uma vez prescrevendo tudo que é hormônio. Ah, tá com sono ruim, mete logo uma melatonina. Não é assim que funciona, né, Otávio? A gente precisa ter uma noção de sistemática, de passo a passo, porque senão um acaba interagindo com o outro de maneira inadequada e esse tipo de desfecho clínico aí acontece, né? Em medicina e biologia não existe regra de três, né, Vitor? Então, eu acho muito perigoso quando a pessoa acha assim que é só fazer a regra de três que vai chegar no resultado. Não é, os sistemas são complexos. Existe uma série de glândulas, uma série de órgãos, uma série de variáveis que podem impactar no efeito de uma substância quando ela entra no seu corpo. Né? Muitas vezes a pessoa às vezes associa suplementações e um suplemento que ela está tomando vai diminuir a eficácia do outro. Então, o efeito sinérgico da suplementação ela tem que ser obedecido. E para isso tem princípio, tem ciência, tem artigos científicos, temos ensaios clínicos, temos meta-análises, temos revisões sistemáticas de literatura, então tem que ser feito tudo com base na ciência. Né? Só aproveitando aqui, né, nós estamos já passando, estourando o tempo, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, nós juntamos um grupo, eu falo que é um grupo de notáveis, né, de médicos, vários ortopedistas integrativos, profissionais de outras profissões, e nós vamos, então, oferecer, né, todo esse conhecimento nosso, né, Vitor, em cursos, né? Você tem cursos aí que você dá também, treinamentos, imersões, mentorias, né? E nós vamos juntar um grupo desses profissionais para a gente poder fazer uma formação de ortopedia integrativa, que eu falo que é o que falta, na minha opinião, hoje no Brasil, para que os outros profissionais, os outros médicos, os outros ortopedistas, né, reumatologistas, nutrólogos, médicos do esporte, fisioterapeutas, psicólogos, treinadores, coaches, possam interagir e trazer um pouco do seu conhecimento. Então, essa comunidade, que é a ortopedia integrativa, que vai ser lá na plenitude, ela tem esse objetivo, né? A gente tem que entender, principalmente nós médicos, né, Vitor? Eu aprendo muito com os outros profissionais, né? Eu acho que é importantíssimo, o time multidisciplinar, ele é essencial, né? E a gente poder, então, trabalhar com outros profissionais da saúde e de maneira integrada, porque eu falo que a integração ela começa primeiro no indivíduo, né? Se a pessoa não é integrada em si, corpo, mente e alma, ela não consegue integrar com outros profissionais. Se ela não consegue integrar com outros profissionais, ela não vai integrar com o paciente.
ela não vai integrar com o ambiente, ela vai integrar com o universo, né? Porque eu acredito muito na questão da unidade e da integralidade. Né? Então, por isso, quando se fala sobre a questão integrativa, eu acho que é o único caminho para o desenvolvimento, para a evolução, é justamente buscar a integração. Quero te agradecer, deixar você falar suas palavras finais aí. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez convidar vocês para seguir o perfil do Dr. Vitor, né, para seguir o perfil do Instituto Regênios e deixar o Dr. Vitor falar um pouquinho suas palavras finais aí sobre mitos e verdades sobre a suplementação. Pois é, Otávio, agradecer demais o convite. Saio dessa live melhor enquanto profissional e estreitando os laços contigo, um cara que eu já admirava, passo a admirar ainda mais essa iniciativa que o Otávio mencionou, ele está liderando e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, de ter recebido esse convite dele. É algo que, sem dúvida, é revolucionário na medicina desse país. Não tenho dúvida nenhuma disso. É um privilégio enorme estar nessa iniciativa. O que a gente está se articulando para fazer é simplesmente reconfigurar a formação de ortopedistas no Brasil, voltando esses profissionais, fazer os profissionais se voltarem, se reconciliarem com a clínica como um todo. A ortopedia foi sempre uma confraria, algo desvinculado do contexto clínico geral, e a gente vai rearticular tudo isso sob a liderança do Otávio. E isso realmente é algo que vai marcar a história da formação médica no Brasil. Colegas ortopedistas que estão nos assistindo, fiquem atentos, porque a gente tem muita novidade aí para trazer nesse sentido. Pacientes, fiquem bastante animados, porque a tendência é que vocês sejam cada vez melhor tratados por profissionais que vão receber essa formação. Então, agradecer demais a presença de todos, estou à disposição de vocês para dúvidas, esclarecimentos. Otávio, mais uma vez, muito obrigado, cara. Você é um cara realmente extraordinário, fora da curva, e é uma honra estar contigo nessa empreitada, meu amigo. Obrigado. E eu falo o seguinte, né, Vitor, que nada fala contra... eu falo que a voz do povo é a voz de Deus. As pessoas procuram. Hoje, os pacientes nos procuram por termos essa visão integrativa, né? E eu vejo cada vez mais pacientes se informando, vindo nas lives, discutindo com suas famílias, com seus amigos, com seus parentes, sobre a necessidade desse conhecimento. E eu acho que isso tem que ser divulgado, tem que ser expandido, né? Temos que levar isso para as universidades, para dentro das residências, para dentro dos congressos médicos, para que essa visão não seja mais, vou falar assim, algo que soe com alguma estranheza. Muito pelo contrário, né? O que tem que soar estranho é não ser assim, né? Então, a suplementação, né? Ou seja, a integração, né? Ou seja, termos aí métodos cada vez menos invasivos, menos agressivos, trazendo resultados para os nossos pacientes. Eu falo que é tirar o foco do bisturi e colocar o foco no paciente. O médico não tem que estar preocupado em resolver o seu problema. Ele tem que preocupar em resolver o problema do paciente. Quero agradecer muito, doutor Vitor Hugo, pela presença. Quero agradecer cada um de vocês que está aqui. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós fazemos uma reunião aqui, participando, respondendo perguntas. E na próxima semana, terça-feira, 19 horas, vamos estar com a doutora Bernadette, colega médica ginecologista. Nós vamos falar sobre dor e menopausa. Um assunto que interessa com certeza para grande parte de vocês. Eu espero que todos sejam presentes. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.